Senhora Oliveira, lamento informar que a posição para a qual a senhora estava sendo considerada não está mais disponível. Os planos mudaram. Ao ouvir essas palavras, senti o sangue esvair do meu rosto, deixando-me em um torpor gelado. Na tela do notebook, o rosto da diretora de RH permanecia impassível enquanto ela pronunciava a sentença capaz de destruir tudo que eu havia construído nos últimos 3 meses. 3 meses de esperanças, de promessas aos meus filhos de um futuro melhor, de convencer meu marido de que essa mudança era nossa chance de uma nova vida. Eu, Mariana Oliveira, 37 anos, estava à beira do abismo. Há apenas 4 dias, havíamos mudado toda a nossa família através do país, percorrendo 4.500 quilômetros, e agora o trabalho com o qual eu tanto contava havia evaporado como fumaça, dissolvendo-se em uma única frase cruel. Lembro-me de estar sentada na casa alugada e semi-vazia, cercada por montanhas de caixas, amorosamente etiquetadas com minha caligrafia organizada, cozinha, quarto do Mateus, livros da Isabela. E olhava para aquela mulher, cujo rosto expressava um leve desconforto, mas claramente insuficiente para corresponder à magnitude da catástrofe que ela havia lançado sobre a minha vida. Eu não entendo, sussurrei, e minha voz soou ridiculamente baixa. Eu tenho um contrato assinado. Nós vendemos nossa casa em Curitiba. Meu marido deixou seu consultório. Nós matriculamos as crianças nas escolas locais. Ela pigarreou, como se limpasse não apenas a garganta, mas também a consciência. Na Helix Dynamics, houve mudanças na estratégia. A equipe de integração que planejávamos criar não será mais formada. Os advogados dizem que temos o direito de rescindir seu contrato durante o período de experiência. Como um gesto de boa vontade, a senhora receberá 2 semanas de indenização. Gesto de boa vontade, passou pela minha cabeça. 2 semanas de compensação miserável depois de eu ter virado minha vida de cabeça para baixo, trocando meu Paraná natal por essa maldita Santa Catarina. Reunindo os restos de minha compostura, forcei. Posso falar com o Fernando? Com Fernando, o diretor técnico que me recrutou pessoalmente, que durante meses descreveu como minha experiência em integração de dados médicos era perfeita para o departamento em crescimento deles. Fernando não trabalha mais na empresa, ela cortou em um tom inexpressivo. Naquele momento, percebi, não era só comigo. A Helix Dynamics estava caindo no abismo, tentando desesperadamente cortar custos em todos os cantos. Eu sou apenas uma peça, um efeito colateral das maquinações financeiras insensíveis de alguém. Gostaria de dizer que fiz um escândalo, ameacei processar, exigi uma compensação justa. Mas o choque paralisa. Ele suga toda a vontade de resistir, deixando apenas vazio e amarga decepção. Em vez disso, apenas forcei palavras de agradecimento, sincera gratidão por ela ter encontrado forças para me dar a notícia. Desejando-lhe tudo de bom, desliguei. E então, como se tivesse sido derrubada, desabei em nosso banheiro. Liguei o chuveiro, sentei-me diretamente no azulejo frio e comecei a chorar. Chorei até que a água se transformasse em uma tortura gelada. Como vou contar isso ao Ricardo? Meu marido. Ele deixou o trabalho de sua vida, seu consultório de fisioterapia, ao qual dedicou longos 12 anos. Ele deixou seus pacientes, colegas, a clínica que ele construiu com tanto esforço, do zero. E tudo isso porque eu, idiota, o convenci de que essa maldita oportunidade na Helix valia a pena. É um cargo de diretora. Eu lhe dizia. O salário permitirá que você não aceite o primeiro consultório que aparecer, mas procure algo que vale a pena. Ou talvez você até queira abrir o seu próprio. E nossos filhos? Meu Deus, nossos filhos. Mateus, nosso adolescente de 15 anos, já me olha como uma inimiga do povo por tê-lo arrancado de sua vida normal, forçado a deixar seus amigos bem antes do início do 2º ano do ensino médio. E Isabel? Nossa filha de 8 anos, que só agora começou a lidar com sua descalculia, essa maldita incapacidade de contar, para cujo diagnóstico e adaptação à antiga escola levamos 2 anos inteiros. Fomos convencidos de que a escola particular em Florianópolis forneceria tudo o que era necessário. Apenas o depósito não reembolsável, $3.800, ficou gravado na memória. Eu estava sentada no chão de azulejos do banheiro, parecendo uma eternidade, e números passavam freneticamente pela minha cabeça. As economias durarão, no máximo, 3 meses, se apertarmos os cintos. O mercado imobiliário em Curitiba disparou assim que vendemos a casa. Não havia para onde voltar, mesmo que quiséssemos. Ricardo não poderia voltar ao antigo emprego, seu lugar já havia sido ocupado. O som da porta da frente se abrindo quebrou o silêncio.
Ricardo havia retornado após uma visita às novas escolas para as crianças. Mariana, você está aqui? Sua voz ecoou nas paredes vazias da casa alugada. Desliguei a água e olhei para o meu reflexo. Olhos vermelhos e inchados, rosto com manchas vermelhas. Impossível esconder. Quando contei tudo, Ricardo simplesmente desabou em uma das caixas da cozinha. Um longo e doloroso silêncio. Mateus chutou a parede com toda a força, deixando uma marca. Adeus, depósito de segurança. Isabela subiu no meu colo, me abraçou e perguntou baixinho: isso significa que vamos voltar para casa? Eu não tive coragem de admitir que não tínhamos para onde voltar. Naquela noite, quando as crianças já estavam dormindo, Ricardo e eu estávamos sentados no colchão jogado no chão. A cama nunca foi montada. O que vamos fazer agora? Ele perguntou, olhando para o teto. Havia desespero em sua voz. Passei o dia todo enviando e-mails freneticamente para meus contatos, atualizando meu perfil no LinkedIn e enviando currículos para todas as vagas minimamente adequadas na região de Florianópolis. Eu vou encontrar alguma coisa, assegurei, tentando soar mais confiante do que me sentia. Já tenho entrevistas marcadas. Formalmente, era verdade. Uma entrevista. Em uma empresa que pagava 40% menos do que a Helix havia prometido. E se não? Ele insistiu. Eu fiquei em silêncio. Nós dois sabíamos muito bem quanto pagavam no varejo e na alimentação. Sabíamos quanto custavam as necessidades educacionais especiais de Isabela. E entendíamos o quão tênue era nossa esperança de estabilidade financeira. Na manhã seguinte, fiz algo de que não me orgulho. Fui até o escritório brilhante da Helix Dynamics. Aquele mesmo prédio onde, apenas 4 meses antes, eu andava cheia de esperança, onde me encontrei com a equipe que nunca cheguei a liderar, onde Fernando me mostrou com orgulho a sala de canto que seria minha. Fiquei no estacionamento por quase 1 hora, como se estivesse presa em um xarope grudento, repassando repetidamente o discurso que faria, invadindo o local e exigindo uma reunião com o chefe. Eu me via como uma personificação de confiança e profissionalismo. Sonhava com o momento em que eles, envergonhados, perceberiam seu terrível erro. Quanta coisa eu fantasiei, tudo que nunca aconteceria. No fim, nem entrei. Em vez disso, fugi para uma cafeteria, onde passei 6 horas agonizantes, enviando currículos, tentando desesperadamente fazer algum contato e lutando contra as ondas de pânico que ameaçavam me afogar. 3 semanas se passaram. As rejeições caíam como granizo, cada golpe como um tapa na cara. Qualificação excessiva. Não é exatamente o que estamos procurando. Preferência por candidato interno. Ricardo conseguiu um emprego de meio período em um centro de reabilitação. Mal dava para comer. Mateus se fechou e simplesmente parou de falar comigo. Da nova escola de Isabela ligaram, preocupados com o fato de ela não conseguir se adaptar. E então, uma ligação de Daniela Soares da Meridian Health Systems, a maior rival da Helix. Ouvi dizer o que aconteceu com você, ela disse com uma nota de simpatia. A Helix está uma bagunça. Parece que metade da equipe de gestão fugiu como ratos de um navio afundando. Eu sei, respondi, tentando esconder minha agitação. Temos uma vaga que pode te interessar. Não é nível de diretoria, claro, mas gerente sênior. A compensação é bem competitiva. Era 15% menos do que a Helix havia oferecido, mas 30% a mais do que tudo mais que eu havia conseguido encontrar. Marquei uma entrevista imediatamente para o dia seguinte. Na noite seguinte, meu telefone tocou, mostrando um número desconhecido de Santa Catarina. É Mariana Oliveira, a voz do homem soava tensa e cansada. Sim. Quem fala? Perguntei cautelosamente. Roberto Almeida, CEO da Helix Dynamics. Meu coração disparou, pulsando na ponta dos meus dedos. Senhor Almeida, como posso ajudar? Perguntei, tentando manter a calma. Acabei de saber da sua situação, da rescisão do seu contrato. Havia genuína perplexidade em sua voz. Isso não deveria ter acontecido. Agradeço, respondi com cautela, tentando não revelar meus verdadeiros sentimentos. Veja bem, senhora Oliveira, estamos em uma situação difícil. O projeto de transformação de informações médicas está 6 semanas atrasado. O cliente está ameaçando desistir do projeto. Nosso diretor de integração interino não entende nada da arquitetura da empresa e a documentação deixa muito a desejar. Eu mal consegui conter o riso, entendendo perfeitamente do que ele estava falando. Projeto Metor, claro.
Fernando e eu havíamos discutido isso exaustivamente. Contrato de 40 milhões de dólares, transferindo dados de pacientes da rede regional de hospitais para a plataforma Helix. Era para isso que eu havia sido contratada. Eu já havia feito migrações semelhantes 3 vezes. Parece complicado, eu disse com fingida indiferença. Gostaríamos que você fosse uma consultora para nos ajudar a resolver a situação. Claro, os bônus serão 3 vezes o seu salário anterior, proporcionalmente às 8 semanas do projeto. Aí eu simplesmente ri. Uma risada curta e abrupta que o fez parar. Senhor Almeida, há apenas 4 semanas, sua empresa mergulhou minha família em ruína financeira e caos emocional. Meu filho de 15 anos não fala comigo. Minha filha de 8 anos adormece em lágrimas. Meu marido enterrou uma carreira de 12 anos. E agora você quer que eu te tire da crise que eu avisei ao Fernando inúmeras vezes durante as entrevistas? Um silêncio ensurdecedor pairou na linha. Nesse caso, entendo sua decepção, soou uma voz melosa. Não entende, cortei bruscamente, sentindo uma onda de raiva subir. Mas obrigada pela oferta. Boa sorte com a Medicor. Sem esperar por uma resposta, desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que o telefone escorregou e caiu no chão com um baque surdo. Ricardo parou de examinar as listas de empregos, seu olhar cheio de esperança. Quem era? Helix, expirei, sentindo um nó na garganta. Eles precisam de ajuda com a Metacor. Seus olhos se arregalaram em espanto. O que você disse para eles? Eu disse não, declarei firmemente, embora estivesse tremendo por dentro. Mariana. Ele passou os dedos pelos cabelos em desespero. Precisamos de dinheiro. Tenho uma entrevista amanhã com a Meridian. E se falhar, teremos apenas 6 semanas até o pagamento da hipoteca, antes de irmos completamente à falência. Ele estava certo. Cada palavra dele era como um golpe de chicote. Mas durante essa conversa, algo dentro de mim pareceu congelar, transformando-se em um bloco de gelo. Uma certeza fria e cristalina. Eu não vou ajudá-los, declarei, olhando diretamente nos seus olhos. Depois de tudo que eles fizeram. Ricardo não discutiu mais, mas eu podia ver as profundas rugas de preocupação ao redor de seus olhos. A noite passou quase sem dormir. Pela manhã, tomei uma decisão que nos salvaria ou nos afundaria de vez. E não haveria volta. A entrevista na Meridian correu como seda. Daniela, com sua inteligência afiada e franqueza, claramente apreciou minha experiência. Mas quando chegou a hora das minhas perguntas, respirei fundo e me arrisquei em um movimento desesperado. Sabe, estou pensando seriamente em abrir minha própria consultoria, disparei, tentando parecer confiante. A Meridian estaria interessada em colaborar com uma empresa independente, em vez de me contratar como funcionária? Daniela me estudou longa e atentamente, como se estivesse tentando decifrar meu jogo. É possível. Que tipo de serviços você planeja fornecer? Integração especializada de sistemas de dados em saúde, gerenciamento de migração, controle de conformidade regulatória. Basicamente, a mesma experiência pela qual você me contrataria, mas com mais flexibilidade para ambos os lados. E essa empresa já existe? Havia curiosidade em sua voz. Desde esta manhã, com um sorriso vitorioso, entreguei a ela meu novo cartão de visita por cima da mesa. Nexus Integration Solutions. Eu não preguei o olho até às 3 da manhã, registrando a empresa, criando às pressas um site simples e encomendando esses mesmos cartões de visita em uma gráfica 24 horas. Era uma aventura tão louca que meu estômago se revirava de ansiedade. Daniela pegou o cartão, e não havia uma única emoção em seu rosto. Jogada ousada, Mariana, disse ela, como se estivesse pesando cada palavra. Mais como um ato de desespero disfarçado de ousadia, confessei abertamente, sentindo um sorriso irônico tocar os cantos dos meus lábios. Ainda não decidi o que pesa mais. Desta vez, seu rosto se abriu em um sorriso genuíno. Deixe-me discutir isso com minha equipe. Um acordo de consultoria pode ser uma tábua de salvação, considerando a tempestade que está assolando a Helix. No caminho para casa, o telefone tocou sem parar. Roberto Almeida. Eu o ignorei persistentemente, deixando cada chamada ir para o correio de voz. Mas ele não desistiu, ligando repetidamente, até que na 4ª vez eu cedi. Senhora Oliveira, por favor, reconsidere sua decisão, implorou ele, sua voz cheia de desespero.
A situação com a Medicor está piorando a cada minuto. Estamos dispostos a oferecer a você um cargo permanente, nível de diretoria, com bônus de assinatura substancial que compensará qualquer inconveniente. Senhor Almeida, respondi com uma voz uniforme e calma, que continha aço. Não estou mais considerando ofertas de emprego. No entanto, minha consultoria, Nexus Integration Solutions, pode muito bem ajudá-lo. Nossa taxa padrão para intervenção de crise é de $400 por hora, com volume mínimo de trabalho de 200 horas. Naquele momento, imaginei seu rosto se contorcendo ao perceber que a situação havia se invertido completamente. O silêncio no telefone pressionava meus tímpanos. Isso é mais que o dobro da nossa oferta. Exatamente, confirmei, sentindo a tensão crescer dentro de mim. E exijo 50% de adiantamento, que não é reembolsável em nenhuma circunstância. Se estiver de acordo, o contrato estará com você hoje mesmo. Se não, bem, boa sorte com a Medicor. Senhora Oliveira, isso cheira chantagem, respondeu ele, indignado. De forma alguma, retruquei, tentando manter minha voz o mais suave possível, mas com um toque de aço. Este é um preço justo para resolver um problema que vocês mesmos criaram. Minha família tem obrigações. Meu negócio exige investimento. Se minhas condições não forem adequadas, sempre há outras opções. Desliguei o telefone, sentindo meu coração disparar. Será que eu tinha acabado de destruir nossa última chance de sair do buraco financeiro? Ou, ao contrário, finalmente encontrei uma maneira de retomar o controle da situação? Ao entrar na garagem, vi Ricardo, seu rosto tenso ao extremo. E então, o que aconteceu com a Meridian? Ele perguntou, me encarando fixamente. Lentamente, coloquei a bolsa no chão, tentando esconder o tremor em minhas mãos. Eu disse a eles que estou abrindo minha própria empresa. Uma gama inteira de emoções passou pelo seu rosto. Confusão, descrença e, finalmente, raiva. O que você fez? A Helix acabou de ligar de novo. Eu disse a eles que eles poderiam contratar minha empresa por $400 por hora. Havia desespero e raiva em sua voz, e eu sabia que teríamos uma conversa muito séria agora. Mariana, sua voz vacilou, como um fio fino prestes a se romper. Você enlouqueceu? Não temos o direito de arriscar assim. Eu sei, parece loucura, eu disse, apertando suas mãos nas minhas. Mas escute. Eles estão desesperados. Metacor é a galinha dos ovos de ouro deles, a maior fatia. Se perderem esse contrato, acabou para eles. E eu sou a única chance deles de sobreviver. E se eles recusarem, a Meridian será meu primeiro cliente. Daniela pareceu morder a isca. Ricardo puxou as mãos das minhas, andando de um lado para o outro em nossa pequena sala de estar, como um animal enjaulado. Estas são nossas vidas, Mariana. Você está colocando em risco a segurança de nossos filhos. Eu sei, sussurrei, sentindo um nó na garganta. Mas eu não posso, entende? Não posso mais trabalhar para aqueles que nos trataram como lixo, que nos consideravam descartáveis. Simplesmente não posso. Naquele momento, o telefone na minha mão ganhou vida, vibrando com um novo e-mail. Roberto Almeida. Aceitamos suas condições. Precisamos do contrato o mais rápido possível. Representantes da Medicalor chegam na segunda-feira. Entreguei o telefone para Ricardo. Seus olhos se arregalaram, mostrando descrença. Eles realmente concordaram com $400 por hora? Sim, expirei, sentindo minha cabeça girar. São $80 mil por 6 semanas de trabalho. Se você realmente conseguir, ele disse, como se estivesse me testando. Eu vou conseguir, respondi, com uma confiança que eu não conhecia antes. E este é apenas o começo. Ricardo me olhou com espanto, como se estivesse vendo um renascimento. Talvez fosse mesmo. Talvez eu estivesse realmente me tornando outra pessoa. Alguém que a traição não quebra, mas apenas forja algo mais forte a partir dos destroços. Naquela noite, sob a luz bruxuleante da lâmpada da cozinha, escrevi as linhas do contrato que ou seria nossa salvação, ou um monumento à minha imensa arrogância. Cláusulas sobre propriedade intelectual, limites claros de responsabilidades, cronogramas de pagamento, como placas de aço, construindo uma armadura, protegendo contra nova vulnerabilidade. Uma vibração repentina do telefone. Novo e-mail. Daniela da Meridian. Proposta aceita.
Gostaríamos de nos encontrar na quinta-feira para discutir os detalhes. Estamos particularmente interessados em sua visão sobre a implementação do Metacore na Helix. Encarei a tela e, na minha cabeça, como que saindo da névoa, surgiu um plano. Não vingança. Não, seria algo mais elegante, algo que mudaria para sempre a ordem das coisas. Eu pretendia me tornar indispensável para ambas as corporações. Minha empresa de consultoria cresceria exatamente com a experiência que a Helix havia rejeitado tão arrogantemente. E eu jurei que eles se lembrariam para sempre da mulher que, em sua opinião, poderia simplesmente ser apagada da vida. Ao acordar na manhã seguinte, senti uma clareza que não conhecia desde a mudança. Pela primeira vez em muitas semanas, eu não estava sufocada por aquele peso opressor no peito. Não havia a sensação de estar afogando na frente de uma multidão indiferente. Pelo contrário, senti algo novo, uma concentração fria e calculista. Passei o dia todo desenvolvendo um plano ousado. A Helix precisava desesperadamente de mim para salvar seu projeto médico, seu maior cliente, uma rede hospitalar cuja enorme base de dados de pacientes precisava ser transferida para seu sistema. A Meridia ansiava por obter uma visão da arquitetura da Helix. Ainda não era espionagem industrial, mas uma dança perigosa à beira dela. Eu não ia trair nenhuma das empresas. Eu pretendia servir a ambas com devoção excepcional, protegendo simultaneamente meus próprios interesses de maneiras que eles nem sequer imaginavam. No final do domingo, eu tinha 2 contratos impecáveis em minhas mãos. Com a Helix, um contrato de trabalho remoto com visitas raras ao escritório. Com a Meridian, um acordo detalhado de consultoria sobre as metodologias mais modernas do setor, sem qualquer menção à Helix. Ambos os documentos estipulavam claramente meu direito a todos os processos e ferramentas que eu desenvolvesse. Na manhã de segunda-feira, no meu primeiro dia oficial como fundadora e CEO da Nexus Integration Solutions, eu estava sentada à nossa mesa de jantar, transformada em escritório. Laptop aberto, vestindo uma blusa que eu não passava Deus sabe quanto tempo. Ricardo, a caminho do turno na fisioterapia, parou na porta. "Você tem certeza disso?" ele perguntou, olhando para mim com preocupação. Eu balancei a cabeça, embora por dentro estivesse cheia de dúvidas. O primeiro pagamento da Helix deve cair na conta até o meio-dia. $40.000. Ele soltou um suspiro ruidoso, como se estivesse contendo uma tempestade. "E se eles perceberem que estão te pagando para trabalhar para o concorrente deles?" Tentei falar com confiança, embora minha voz tremesse um pouco. "Eu não trabalho para o concorrente deles. Estou consultando 2 clientes diferentes em projetos completamente distintos." Fixei meus olhos nos dele, tentando transmitir toda a confiança que sentia. Eu li esses contratos de cima a baixo, talvez umas 12 vezes. Tudo o que estou fazendo é absolutamente legal e ético. Talvez não totalmente ético, soou uma voz baixa e traiçoeira na minha cabeça, mas eu a silenciei resolutamente. Quando Ricardo saiu, fechei os olhos por um segundo, reunindo coragem. Então, respirando fundo, convoquei uma reunião de emergência da Helix sobre a Medicor. "Toda abordagem de integração está fundamentalmente errada", declarei à equipe de engenheiros, que vinham trabalhando incansavelmente nas últimas semanas, como cavalos de tração. Sua arquitetura é construída em um modelo de dados de pacientes linear, enquanto a Metacore usa um modelo complexo e multicamadas com uma estrutura relacional ramificada. Ravi, o diretor interino que eles enviaram, murmurou algo ininteligível, mas nossa análise mostrou algo bem diferente. Eu, tentando falar com calma, mas com firmeza, respondi: "Sua análise ignorou elementos estruturais importantes em seu sistema desatualizado." Eu detalhei todos os ajustes necessários aqui. Compartilhei minha tela, mostrando a nova arquitetura em que trabalhei durante todo o fim de semana. Um silêncio pairou na sala enquanto eles digeriam o que viam. Finalmente, um dos engenheiros, quebrando o silêncio, disse: "Isso exigirá uma reconstrução completa de quase metade da camada de integração." "Sim", confirmei, sentindo a confiança me invadir. "É o único caminho se quisermos cumprir os prazos apertados da Metacore." Ravi franziu a testa, sua voz soando com uma leve suspeita. "Como você descobriu isso tão rápido?" Dei de ombros, tentando esconder meu triunfo interior. "Já fiz 3 migrações semelhantes. É apenas um padrão que você começa a ver." Omiti o fato de que havia notado essa armadilha durante as entrevistas com Fernando alguns meses atrás. Na época, eu apenas mencionei um problema potencial, mas ninguém prestou atenção.
E agora, na quarta-feira, ambas as empresas, Helix e Meridian, dependiam totalmente da minha experiência. A equipe da Helix estava implementando freneticamente meu trabalho para Metacor, enquanto a Meridian estava desenvolvendo uma nova estratégia de negócios baseada no meu conhecimento sobre as tendências da arquitetura de dados na área da saúde. Conhecimento que lhes permitiria atrair clientes desiludidos com os serviços da Helix. E em casa, finalmente, a luz no fim do túnel estava brilhando. O primeiro pagamento da Helix nos permitiu pagar as dívidas. Ricardo encontrou uma clínica de fisioterapia disposta a recebê-lo como sócio, e não apenas como empregado, uma perspectiva muito melhor do que o que o esperava em Curitiba. Mateus ainda quase não falava comigo, mas eu percebia como seu olhar mudava quando eu participava de videochamadas, inspirando respeito em executivos de empresas que antes me intimidavam. Havia algo novo em seu olhar, respeito. Isabela, como um gatinho, pulou no meu colo enquanto eu, cansada, tentava desvendar as complexidades do código. Mamãe, você é a mais importante agora? Ela perguntou, olhando nos meus olhos. Eu passei a mão suavemente em seus cabelos sedosos. Acho que sim, querida. Que bom, ela declarou com uma firmeza incomum para sua idade. Porque você é mais inteligente que todos esses caras. Não se passaram 2 semanas desde o início do meu trabalho por contrato quando recebi uma ligação alarmante. Roberto Almeida, com a voz embargada, informou: Senhora Oliveira, Mariana, nós tivemos um pequeno problema. Havia tensão em sua voz. Chegou ao nosso conhecimento que você pode estar prestando serviços de consultoria para Meridian Health Systems paralelamente ao seu trabalho para nós. Eu estava esperando por esse momento e, agora que havia chegado, mantive a calma. É verdade, respondi em tom uniforme. A Nexus Integration Solutions tem vários clientes na área da saúde. Isso é um claro conflito de interesses, ele exclamou. De forma alguma, interrompi, impedindo que o pânico se instalasse. Meu contrato com a Helix estabelece isso claramente. A seção 7.3 afirma que tenho o direito de prestar serviços a outros clientes, mesmo concorrentes, desde que mantenha a confidencialidade das informações proprietárias. E eu cumpro rigorosamente essa condição. A intenção era. Fiz uma pausa, enfatizando cada palavra. A intenção está claramente expressa nos termos aprovados por seus próprios advogados. Se você não estiver satisfeito com este acordo, tem o direito de rescindi-lo. É claro, o adiantamento não será reembolsado nesse caso, e você ainda terá que lidar com quaisquer questões médicas por conta própria nas próximas 4 semanas. Um silêncio opressor se instalou. Nós dois sabíamos muito bem que ele não tinha escolha. Os prazos estabelecidos pela Medicor eram inflexíveis, e eu já estava mais da metade do caminho para implementar uma solução cuja profundidade sua equipe ainda não havia compreendido totalmente. Quero relatórios diários sobre o progresso, ele finalmente disse, com derrota em sua voz. Estava no contrato, e ele estava se agarrando a essa última lasca de controle. Certamente, respondi, com uma cortesia exagerada. Desligando o telefone, inclinei-me para trás na minha cadeira. Meu coração estava batendo forte no meu peito. Eu tinha resistido. Sem gritos, sem raiva. Apenas firmeza e uma recusa em ser intimidada. O telefone vibrou imediatamente. Uma mensagem de Daniela Soares da Meridian. Ouvi dizer que Almeida ligou. Tudo bem. Eu sorri. Aparentemente, o mundo da saúde em Florianópolis era absurdamente pequeno. Tudo está indo como planejado, assegurei. A sessão estratégica de amanhã está mantida, sem alterações. 3 semanas depois, entreguei a Helix uma arquitetura de integração Metacore impecável, 2 semanas antes do prazo. O teste de migração correu tão bem que a liderança da Metacore, atordoada com os resultados, aumentou o valor do contrato com a Helix em impressionantes 30%. Logo meu telefone tocou. O nome de Roberto Almeida apareceu no visor. O conselho está encantado com seu trabalho, disse ele, como se cada palavra fosse um grande esforço. Eu podia sentir ele reprimindo suas emoções. Gostaríamos de discutir a possibilidade de contratar a Nexus para suporte contínuo. Terei prazer em enviar nosso contrato padrão de longo prazo, respondi, mantendo um tom impassível. Meus preços foram ajustados para refletir a demanda atual do mercado. Citei um número 20% acima da minha taxa de crise normal. Houve uma breve pausa na linha. Almeida nem sequer hesitou. Prepare os documentos, disse ele secamente. 2 dias depois,
Concluí triunfalmente a apresentação do roteiro estratégico para Meridian. Daniela estava radiante, seus olhos brilhando de antecipação. Isto é perfeito, ela exclamou. Isso nos permitirá expandir exatamente para os segmentos de mercado onde a Helix é mais vulnerável. Ela saltou da cadeira e caminhou energicamente pela sala. O conselho quer oferecer a você um contrato exclusivo. Agradeço sua oferta, respondi, inclinando ligeiramente a cabeça em reconhecimento, mas o modelo de negócios da Nexus é baseado no trabalho com vários players-chave do setor. Estou sempre feliz em priorizar os projetos da Meridian, mas infelizmente não posso aceitar a exclusividade. Seu olhar, perfurando a tela da videochamada, parecia me escanear. Entendo que você está atualmente prestando serviços de consultoria a Helix de forma contínua? Permiti-me um sorriso leve, quase imperceptível. Como você sabe, as informações sobre meus clientes são estritamente confidenciais. Intrigante, ela disse, com um toque de diversão em sua voz. Muito intrigante. Apenas 6 meses se passaram desde que a Helix me jogou ao mar sem cerimônia. E agora minha empresa de consultoria empregava 5 especialistas brilhantes, os mesmos com quem trabalhei lado a lado por muitos anos, e que estavam ansiosos para se juntar a uma empresa onde sua experiência e conhecimento são realmente valorizados. Fechamos contratos com 7 dos maiores sistemas de saúde, incluindo, imagine, Helix e Meridian. Mudamos de um apartamento alugado para uma casa espaçosa em um bairro nobre, com uma excelente escola. Isabela finalmente estava recebendo o apoio e a atenção de que precisava. Noah encontrou amigos de verdade no time de atletismo da escola. Ricardo floresceu em sua nova clínica. E eu estava trabalhando como um louco, mais do que nunca, mas agora, sob minhas próprias regras. Ninguém mais podia me demitir. Ninguém podia desarraigar minha família com um simples golpe de caneta. Eu construí algo inabalável das cinzas deixadas pela Helix. Das ruínas, eles criaram minha fortaleza. Em uma terça-feira fria e chuvosa, meu calendário brilhou com o convite de Roberto Almeida. Revisão trimestral de negócios, dizia a inscrição secamente. Padrão para nosso relacionamento atual. Mas o que não era padrão era o local da reunião. Uma cafeteria comum no coração da cidade, em vez das paredes estéreis da sede da Helix ou da tela sem alma de uma videochamada. Cheguei 5 minutos antes do horário marcado, pedi um cappuccino e peguei uma mesa com uma ótima visão da porta da frente. Roberto apareceu em breve, demonstrando em todos os sentidos um extremo desconforto em estar fora das paredes corporativas. Seu terno perfeitamente cortado parecia deslocado nesta atmosfera casual. Obrigado por concordar em se encontrar, disse ele, pedindo um café. Havia tensão em sua voz. Eu queria discutir algo em um ambiente informal. Estou ouvindo, respondi, sentindo um pressentimento pesado se aproximar. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando. Estou deixando a Helix. O conselho de administração me pediu para renunciar. Tentei manter uma expressão impassível, embora a notícia me atingisse como um choque elétrico. Sinto muito em ouvir isso, falei, tentando soar convincente. Ele balançou a cabeça cansado. Não sinta. Era apenas uma questão de tempo, especialmente após a crise médica. Para ser honesto, a empresa tem sido terrivelmente administrada por muitos anos. Minha decisão de demiti-lo foi apenas um sintoma de um problema muito maior. Uma sombra de amargura e decepção brilhou em seus olhos. Ele falou baixo, mas cada palavra estava cheia do peso da verdade que ele carregava há tanto tempo. Por que você está me contando isso? Seu olhar era direto e penetrante. Porque o conselho de administração está considerando seriamente oferecer a você o cargo de diretor de tecnologia. Quase me engasguei com o café, derramando um pouco na mesa. Como é? Você demonstrou qualidades de liderança excepcionais na área técnica. Todo o departamento de integração agora funciona em sua arquitetura. O conselho de administração percebe que sua demissão foi um erro terrível. A ironia da situação era tão impressionante que fiquei sem fôlego de tanto conter o riso. Não tenho absolutamente nenhum interesse em voltar à folha de pagamento. A Nexus está prosperando e crescendo. Eles estão dispostos a adquirir a Nexus, disse ele, sem desviar o olhar. Avaliação completa do valor mais um contrato de 3 anos para você como chefe, com o dobro da sua taxa de consultoria atual. Agora eu ri de verdade, silenciosamente, mas com descrença. Eles querem comprar a empresa que involuntariamente criaram quando me jogaram fora?
Ele teve a decência de baixar o olhar, como se tivesse sido pego fazendo algo vergonhoso. Essencialmente, sim. Tomei um gole lento de café e imagens de noite sem dormir, lágrimas de desespero, a dor e a devastação que sua decisão impensada trouxe à minha família passaram pela minha cabeça. E agora eles decidiram encher o abismo com dinheiro, esperando comprar não apenas minha experiência, mas também minha lealdade. Por favor, transmita ao conselho de administração minha gratidão pelo interesse deles, falei com moderação. Mas a Nexus não está à venda. Nem para a Helix, nem para ninguém. Eles vão oferecer mais, alertou ele, como se estivesse me persuadindo. Não se trata de dinheiro, respondi, minha voz soando firme como aço. Trata-se de nunca mais colocar a segurança da minha família dependente das decisões de outras pessoas. Ele assentiu lentamente, seu olhar suavizado. Eu entendo. E, se isso significa alguma coisa, acho que você está fazendo a coisa certa. Ele hesitou, como se estivesse se preparando. E eu devo me desculpar com você. O que aconteceu com você e sua família? Foi desprezível. Eu deveria ter intervindo. Sim, concordei. Meu olhar era direto e fixo. Você deveria. Terminamos nossos cafés, discutindo as últimas tendências do setor e conhecidos em comum. Já saindo, ele parou na porta, seu rosto expressando hesitação. Mais uma coisa, você deve saber, a Meridian também está preparando uma oferta para adquirir a Nexus. Sorri, com um canto da boca, já sabendo disso. Estou ciente. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa, mas continuei, não dando a ele tempo para se recuperar, e eles receberão a mesma resposta. A Nexus permanece independente. Caminhando em direção ao meu carro, senti uma onda de satisfação percorrer meu corpo. Não era apenas vingança. Não exatamente. Tratava-se de restauração, não apenas da minha carreira, não apenas da estabilidade da minha família, mas também do meu próprio senso de poder, da minha capacidade de controlar meu destino. Nisto residia a minha liberdade. 3 semanas depois, assinei um acordo para formar uma joint venture com uma startup ousada no setor de tecnologia médica. As 3 mulheres por trás dela, como eu, haviam provado a amargura da traição corporativa. Juntos, desafiamos os gigantes, lançando uma plataforma capaz de ajudar os hospitais a gerenciar os dados dos pacientes com mais eficiência do que a Helix ou a Meridian poderiam oferecer. A sorte nos sorriu e a Metacore se tornou nosso primeiro cliente. E o segundo foi o segundo maior cliente da Helix. No dia do anúncio triunfante da criação de nossa empresa, recebi uma mensagem de Fernando, meu ex-recrutador da Helix. Vi as notícias. É justiça poética. Orgulhoso de você. Fiquei em silêncio. Eu não precisava mais da aprovação dele. Naquela noite, sentado no terraço dos fundos, observei Mateus e Ricardo passarem a bola de futebol com entusiasmo, enquanto Isabela, gargalhando, dava cambalhotas na grama verde. De repente, meu telefone explodiu com mais um pedido de parceria de um sistema hospitalar ansioso para romper o contrato com a Helix. Tudo bem? Perguntou Ricardo, notando como eu estava olhando fixamente para a tela do telefone. Havia uma leve preocupação em sua voz. Perfeito, falei, guardando o telefone. As palavras escaparam dos meus lábios, e desta vez, não era uma formalidade vazia. Pela primeira vez em muitos meses, eu realmente pensava assim. A empresa, que cinicamente me via apenas como uma engrenagem na máquina, criou seu pior inimigo. O trabalho que me tiraram se tornou a faísca que acendeu a chama, da qual nasceu algo muito mais significativo. A sensação de segurança que arrancaram da minha família se transformou em algo que ninguém jamais poderá nos tirar. Não foi vingança, não. Foi uma restauração da justiça. E essa justiça, como descobri com surpresa, tem um sabor muito mais rico e doce do que qualquer vingança.